Porque agora a gente vai falar da economia do Espírito Santo, que está crescendo acima da média nacional. Isso significa que o ambiente de negócios é saudável, que está gerando empregos e renda também para o nosso Espírito Santo. Vamos entender então quais são os setores que estão crescendo com o Matheus Souza, porque essa informação foi divulgada hoje, né, Matheus? Boa noite. Isabela, boa noite para você e a todos que estão acompanhando o TN2. Foi divulgada hoje lá no Instituto Jones dos Santos Neves, Isabela. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o PIB. Vamos ter que relembrar um pouquinho dos tempos de ensino médio, das aulas de geografia. O PIB, para o pessoal que está de casa, que talvez não esteja lembrado, é a soma de todas as riquezas produzidas em uma determinada região, seja o Brasil ou do que a gente está falando agora no Espírito Santo. Uma outra forma da gente entender o PIB é como um indicador da atividade econômica. É entender se a economia está crescendo, está indo bem, está perfumando mal. E economia é o sangue que movimenta a nossa sociedade, o nosso país, né? E agora um pouco dos dados que foram divulgados hoje pelo Instituto Jones dos Santos Neves é referente principalmente ao segundo trimestre desse ano, que mostra que a gente teve um crescimento do PIB estadual de 1,1%, o que é uma melhora em relação ao trimestre anterior a ele, o primeiro trimestre desse ano, e o último trimestre de 2023. Só que, Isabela, ao mesmo tempo que a gente pode olhar por um lado e tá bom, quando a gente olha pelo outro, às vezes não está tão bom assim. Quando a gente compara esse crescimento de 1,1%, ele foi menor se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, ou seja, o segundo trimestre de 2023, quando o Espírito Santo ele teve um crescimento de 2,8% no PIB estadual. Então, o que a gente pode entender sobre isso? O que os especialistas falam, Isabela? É como se a gente estivesse se recuperando, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha num cenário macro, a economia capixaba está num processo de desaceleração. Ou seja, a gente está caminhando devagar, mas está chegando lá. Indo devagar, mas aos poucos está chegando lá. E você me perguntou quais setores contribuíram para isso tudo. Isabela, entre os setores que mais ajudaram numa boa performance da economia capixaba, nesse segundo trimestre de 2024, estão, por exemplo, o setor de serviços, principalmente, o setor da indústria. Dentro do setor de serviços, um grande destaque é para o setor de transporte, Isabela, que teve um crescimento de cerca de 7%. E um grande destaque, um dado que chamou a atenção até mesmo do Pablo Lira, o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, foi o papel e a importância que a gente teve da venda de carros, motos e peças. Sim, o capixaba está trocando mais de carro, às vezes a gente tem essa percepção que tem muito carro novo por aí, a gente vê que o Espírito Santo tem uma das maiores frotas de carros elétricos do país, e isso tudo se refletiu nos dados da economia. A gente teve o setor de carros, motos e peças com um crescimento de 14%. E, Isabela, outro dado importantíssimo que ajudou na boa performance do nosso estado é a agropecuária. A gente fala muito sobre a importância da agropecuária. A gente teve aí o café Conilon e o café arábica performando super bem. Também o setor a produção de banana, de mamão, de cana-de-açúcar e coco também indicam que a economia capixaba pode ir muito bem. E antes, Isabela, eu convido a todo mundo a assistir um trechinho da fala do Pablo Lira, do Instituto Jones dos Santos Neves, que deu mais detalhes sobre isso tudo. Ah, que pena. A gente achou que estava com problema no áudio realmente, tá, Matheus? Desculpa, né? A gente editou a sonora do Pablo Lira, que deu detalhes, né, sobre esse crescimento, mas infelizmente deu um probleminha no áudio. Mas eu acho que ficou muito bem explicado, né? Isso é importante a gente falar, é um crescimento acima da média nacional. É importante a gente trazer isso, setores de serviços, indústria, né? Isso é importante para a nossa economia, mostra que a gente está gerando renda, está gerando emprego, está saudável aqui no Espírito Santo, ou seja, pode investir e pode confiar. No final das contas é mais ou menos esse o recado, né, Matheus?